Existe algum modelo que, assim, eu sei que a gente já vive num cenário em que os jovens, eles pagam a aposentadoria dos velhos. Esse modelo tá aqui, assim, a gente viveu nele muito tempo. Você falou de 30, né, CLT. E existe um jeito de arrumar isso? Tem. Eu tenho uma proposta com começo, meio e fim, com os números, mas exige uma cumplicidade com a população. A população precisa entender. Então, qual é o regime que funciona no mundo? É um regime de capitalização. O que diabo é isso? Um pouco a gente já discutiu isso aqui. Eu pego o seguinte, a minha proposta são 3 pernas para fazer a transição, 3 pernas. A primeira perna, um programa de renda mínima de natureza constitucional para acabar com a história de governo, muda de nome, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei de quê, Auxílio Brasil, ameaçando o miserável brasileiro na véspera da eleição, se não votar no fulano, não votar. Dá uma inseguridade, né? Então, será que vai fazer ou não? Todos os programas de transferência de renda, BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, Aposentadoria Rural, tudo isso que não tem lastro de financiamento, você consolida num programa de transferência de renda com status constitucional para todo mundo, independentemente de contribuir ou não, começando pelos mais pobres, pelo cadastro que nós já temos da população mais pobre. Essa é a primeira perna. A segunda perna é um regime de transição com um teto para todo mundo. Não para trás, porque não pode mexer em direito adquirido. Então você para a frente e o que precisa, a gente, é sinalizar que nós achamos a equação para o futuro do país. A transição vai importar em sacrifício, mas se você tiver o futuro equilibrado, o país começa a ter credibilidade para tudo mais. Claro. Então, eu faço o quê? Eu determino que daqui para frente a Previdência Geral vai ser com teto, vamos lá, de R$5.000. Para todo mundo, servidor público, privado, todo mundo. Os que entrarem, quem está aí fica em transição, e eu tenho uma transição mais rápida se quiser, mas é voluntária. Para quem quiser, só quem entrar. Então vai ser R$5.000. E depois eu estabeleço uma previdência complementar, que é um regime de capitalização, em que eu, querendo ter uma aposentadoria acima do teto, contribuo voluntariamente para um fundo de pensão, que tem que ter contribuição patronal também, para não fazer o que aconteceu no Chile, e que tem que ser gerido no padrão de compliance, de seguridade da ação, das ações, CVM, etc., para não entrar em picaretagem de FGTS. E ele segue um CDI, alguma coisa assim, é isso? O que quiser. No Ceará nós já criamos isso, como eu imagino essas coisas e tal, nós já criamos isso, ele é superavitário hoje. E isso porque nós impusemos uma administração extremamente conservadora, que é só a CDI. Então é uma coisa moderna, você pretende que no final a pessoa mesmo contribua. Funciona. Tá Sim. É como o mundo funciona. Se ela não quiser contribuir para do governo, ela pega e coloca na privada, não tem problema. No primeiro momento, a ideia é que ela seja regulada com nível de risco obrigatoriamente. Por exemplo, os fundos de pensão americanos têm regulação autônoma deles próprios. Eles têm uma agência de risco, então o risco zero é AAA, que eles chamam, AAA. Então, determinados fundos só aplicam em empreendimentos AAA. Pronto. Isso é uma regulação para transição, para prevenir as putarias, a esculhambação que acontece no Brasil. Desculpa a palavra aqui. Putaria. Mas, infelizmente, eu conheço como é que funciona. A roubalheira dos fundos de pensão, não sei o quê. Então, é um negócio absurdo. Né? Lula, PT, você não tem ideia. Fernando Henrique. Tem que tomar cuidado, porque isso aí vira instrumento tudo para, né? Sim, Previ, Petros, não sei o quê. Todos eles foram assaltados por essa gente aí. Eu conheço tudo isso. Isso que não pode debater comigo. Eu sei. Eu já representei a Petros no Conselho de Administração da Cesita, só para ter uma ideia. E como eu conheço os problemas. A Cesita é uma empresa, a única empresa de aço inoxidável no Brasil. Ela hoje não é mais brasileira, foi vendida para a ArcelorMittal e virou outro nome agora, não me lembro mais o nome. Entendi. Mas, enfim. Então, esse sistema está proposto aqui. Agora, vamos lá. Quer acelerar a transição? Você que contribuiu, você tem 40 anos? Eu tenho 37. 37. Vamos supor que você começou a trabalhar com 17. Então, você tem 20 anos de contribuição contra o Estado. Tá certo? Eu posso converter esse crédito seu num título pré-fixado, com papel de 30 anos, ou o tempo que faltar para a sua aposentadoria, e lhe dou na sua mão. Se você quiser, você hospeda na sua conta de capitalização pelo valor de face. Se você quiser, você vende no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. E gasta agora. E pronto. Mas você, se quiser ter uma previdência acima do teto, vai ter que ter a conta de capitalização. Mas, Ciro, só para entender, então, para a galera que está ouvindo a gente, para simplificar, a ideia é que no futuro, após um período de transição, fica a cargo da pessoa ou usar a previdência pública, digamos assim, contribuir. Não, isso será público, sempre. Não será necessariamente estatal. Tá certo? Mas eu digo, será obrigatória essa contribuição? Não, porque é voluntário, para quem quiser dizer. ganhar acima do teto.
Eu contribuo em cima e vou receber o teto. Tu quer dizer que não vai ser imposto, eu sou um né? promotor de Isso que eu quero justiça. Vamos pegar aqui um caso, uma corporação poderosa, eu sou um promotor de justiça, eu ganho 30 mil reais por mês. Se eu entrei depois que eu faço a reserva, fico sabendo que eu vou, quando me aposentar, eu vou ganhar 5 mil. Aham. Porém, eu quero ganhar 5 mil? se eu quiser ganhar acima de 5 mil, eu vou contribuir voluntariamente para o meu fundo de pensão. Mas eu tô querendo lá no futuro, depois que essa fase de transição passar, será só capitalização ou será esse misto ainda? Não, porque no fim você encerra, pá. Encerra a repartição. E aí fica a cargo. Vamos pensar daqui de muitos anos, Sim. a pessoa Você contribui e encerra, recebe o que ela porque eu já contribuiu. te dizendo, o sistema de repartição só sobrevive hoje no Brasil, na Argentina e na Venezuela. Então, eu tô dizendo, nesse futuro, aí vai ficar a cargo da pessoa ou contribuir pro estatal, digamos assim, ou ela pegar o dinheiro dela e investir de alguma outra forma, Veja, não é isso? se você é Eu tô servidor tentando entender. público, você vai continuar contribuindo. Ah, tá, o servidor público, sim. Claro. Estou falando do servidor público. Na iniciativa privada sempre foi assim. Você contribui e recebe da Previdência depois. Se quiser ter acima do teto, vai fazer do mesmo jeito. Uma complementação. Entendi. Enquanto você está ganhando mais, entendeu? Para ter o fundo de pensão depois. Claro, para se garantir depois. O Maicons diz aqui: você diz que a inflação é uma doença da moeda, tentando passar a ideia de que ela é algo que só acontece e ninguém tem culpa. Mas isso não é verdade. Por que você não deixa claro para todos que a inflação é causada pelo próprio Estado que imprime dinheiro para pagar as próprias contas? Porque não tem nada a ver isso. Isso aí é uma conversa maluca que se introduziu no Brasil. Deixa eu explicar a inflação brasileira hoje. A inflação brasileira hoje tem 2 componentes. Um componente é o governo responsável diretamente quando administra preços de uma forma absolutamente ruinosa. Por exemplo, o preço dos derivados de petróleo. Então, como é que se forma o preço dos derivados de petróleo no Brasil? Desde o Michel Temer para cá, não é mais custo Petrobras, mas uma rentabilidade razoável, como sempre foi de 1954 até 2016. Agora é o seguinte, explode uma guerra na Ucrânia, o petróleo explode de preço e eu gasto $10 para produzir um barril de petróleo no Brasil e passo a cobrar, exercitando o monopólio que a Petrobras tem na prática, eu passo a cobrar $130. E isso vira lucro, que por sua vez é distribuído como dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto. Eu cobro esses $130 de quem? Do povo Do brasileiro. povo brasileiro. Tá, peraí, mas assim... Vamos lá, como é que se forma o preço de um sanduíche? Para a gente botar todo mundo na jogada. É assim, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, Claro. quanto custa o presunto, quanto custa a manteiga, Mão de obra. mais uma rentabilidadezinha para justificar. Por que eu não posso estourar esse preço? Porque se eu estourar o preço, vem vende outro mais e barato. bota ali um concorrente e toma o freguês. É assim que funciona o mercado, esse é o lado bom do mercado. Como é que funciona no mundo do petróleo? Não existe concorrência. Esse é o grande equívoco dos falsos liberais que param, não estudam, não é? Que ficam vendo cabelo em ovo, negócio de inflação, o governo emitindo dinheiro. Papo furado isso, zero, não tem nada disso. Né? Então, o que acontece no Brasil? A Petrobras, de um dia para cá, não aconteceu nada, a não ser uma política, uma determinação política. O Conselho de Administração, nomeado pelo Michel Temer, disse o seguinte: daqui para frente nós não vamos mais cobrar o custo da Petrobras. Sabe quanto é que custa produzir um barril de petróleo? $10. Ela passa agora a cobrar o custo de oportunidade, que é o PPI, paridade de preços de importação. Paridade de preços de importação. Então, se eu, teoricamente, vendesse o barril de petróleo do Brasil lá fora, ou tivesse que importar todo o petróleo que eu uso aqui lá de fora, eu tenho que estabelecer que o preço aqui não é mais o meu custo, mas o de oportunidade. $130 no lugar de 10.